Você já imaginou como relíquias da Guerra Fria se tornaram armas de guerra modernas? Os tanques Leopard 1A5 da Ucrânia, antes considerados obsoletos, passaram por uma transformação impressionante. Eles deixaram de ser apenas tanques para se tornarem plataformas de sniper, caçadoras de drones e até sistemas experimentais de defesa aérea. Essas modificações não só surpreenderam os críticos como também se mostraram mais eficazes do que muitos veículos ocidentais modernos em combate. Esses monstros de metal reinventados, conhecidos como Franken-Tanks, desafiaram todas as expectativas em batalha. Como essa máquina de 60 anos se adapta às exigências do combate contemporâneo? Para entender essa metamorfose, precisamos explorar a trajetória peculiar desses tanques. Originalmente, o Leopard 1A5 não era destinado a lutar na Ucrânia. Quando a Alemanha autorizou a exportação de 178 unidades em 2023, na verdade estava desocupando espaços de armazenamento. Esses tanques estavam aposentados desde os anos 2000, substituídos pela mais poderosa série Leopard 2. Logo, a trajetória deles se complicou juridicamente, divididos entre produtos da Rheinmetall e da FFG, ambos fabricantes de armas e veículos. Lentamente, no entanto, as promessas de envio destes tanques foram feitas por Alemanha, Dinamarca e Países Baixos, somando até 100 unidades. Em meio a atrasos e à burocracia, esses veículos finalmente chegaram em setembro de 2024. E o que aconteceu então? Assim que pisaram no campo de batalha, superaram todas as expectativas, comprovando um desempenho impressionante contra as forças russas. Com apenas 19% dos tanques da linha em combate sendo danificados, a taxa de sobrevivência alcançou impressionantes 87%. O que explica esse sucesso? A resposta pode ser encontrada no trabalho incansável dos engenheiros ucranianos, que reimaginaram esses tanques para um conflito para o qual não foram projetados inicialmente. Uma das fraquezas fundamentais do Leopard 1A5 era sua blindagem fina, que não oferecia proteção adequada contra os armamentos mais potentes. Entretanto, ao invés de simplesmente tentar torná-los impenetráveis, os especialistas ucranianos adotaram uma nova abordagem, projetando uma proteção específica contra drones e explosivos. Utilizando armaduras reativas como o Contact 1 e NIS, modificaram o Leopard 1A5 para resistir a ataques de pequenos drones, que se tornaram uma ameaça comum nas linhas de frente. A criatividade rendeu resultados impressionantes quando um desses tanques sobreviveu a 11 ataques de drones, ainda que tivesse sofrido danos. O que realmente diferencia esses tanques é a estratégia revolucionária de utilizá-los como armas de precisão, em vez de como tradicionais veículos de combate. Com uma tripulação bem treinada, o Leopard 1A5 consegue disparar com uma cadência notável, superando seus adversários em uma guerra que não é apenas de força, mas também de inteligência. À medida que as histórias de combate se desenrolam, os tanques Leopard se tornam a prova de que, mesmo os veículos mais inesperados, podem mudar o rumo de uma batalha. O futuro da guerra não é mais o que costumava ser, e na Ucrânia, um jovem exército está reescrevendo as regras. Qual será o próximo passo nessa intrigante jornada? A história das modificações nos tanques Leopard 1A5 da Ucrânia é nada menos que fascinante. Iniciados como relíquias da Guerra Fria, esses tanques agora foram transformados em máquinas de guerra inovadoras e surpreendentemente eficazes. Mas como é que esses veículos envelhecidos se tornaram tão formidáveis no campo de batalha contemporâneo? Após muitos desafios em torno de fornecimento de armamentos, nações como Alemanha, Dinamarca e Países Baixos decidiram enviar ao menos 100 desses tanques para a Ucrânia, apesar das incertezas logísticas. Um acordo para adquirir modelos adicionais da Itália inicialmente parecia promissor, mas acabou reduzido a apenas 25 unidades. Quando, finalmente, os primeiros lotes de Leopard chegaram, após quase 19 meses de espera, as expectativas eram baixas. No entanto, logo os resultados começaram a surpreender. Esses tanques, já considerados obsoletos, superaram as expectativas contra as forças russas, apresentando perdas inferiores ao previsto. De 103 tanques em operação até agosto de 2025, impressionantes 87% deles ainda estavam intactos. A chave para esse sucesso não estava apenas na resistência dos veículos, mas na engenhosidade dos engenheiros ucranianos.
Em vez de simplesmente colocar os tanques para combate, eles foram modernizados para operar em um estilo de guerra muito diferente do que foram projetados. A armadura do Leopard 1A5, com apenas 70 mm de espessura na frente, era inadequada para os desafios modernos, pois poderia ser facilmente penetrada por armamentos mais potentes como os usados por seus rivais soviéticos. Diante disso, a solução ucraniana não se limitou a engordar a proteção. Em vez disso, foram implantados sistemas avançados de proteção contra drones, como grades que se desdobram para proteger o tanque, tornando-os mais resistentes a ataques aéreos. Essas inovações não só melhoraram a durabilidade dos tanques, mas também redefiniram seu uso estratégico no campo de batalha. O conceito de um tanque sniper surgiu, onde a precisão e a mobilidade passaram a ser priorizadas em vez de simplesmente avançar para o combate direto. O resultado? Táticas de ataque e fuga, onde a equipe do Leopard 1A5 poderia disparar rapidamente e depois recuar para a segurança, davam uma nova vida a essas décadas de história militar. Ao inovar e adaptar, a Ucrânia não apenas revitalizou o Leopard, mas também desafiou as noções tradicionais de como os tanques devem ser utilizados. Em tempos de guerra, a criatividade e o pragmatismo podem ser tão cruciais quanto a força bruta. Mas, o que vem a seguir? Com tanta inovação e adaptação ocorrendo em tempo real, como o conflito evoluirá à medida que outras nações observam e aprendem com a estratégia ucraniana? As próximas movimentações no tabu da guerra serão dos mais intrigantes. No campo de batalha da Ucrânia, a situação evoluiu de maneira surpreendente. Os tanques Leopard 1A5, considerados relíquias da Guerra Fria, foram adaptados de forma engenhosa. Esses veículos, que pesam cerca de 40 toneladas, são mais leves do que os modernos Leopard 2A, que ultrapassam 60 toneladas. Essa leveza confere ao Leopard 1A5 uma manobrabilidade superior, permitindo que ele acelere rapidamente em superfícies planas e se comporte melhor em terrenos difíceis. Com o aumento da vigilância no campo de batalha, as estradas se tornaram um risco, tornando crucial a capacidade de manobrar em terrenos alagados. Os engenheiros ucranianos foram forçados a repensar a proteção dos tanques. Em vez de torná-los à prova de balas, a prioridade foi torná-los à prova de drones. Especialistas locais integraram pacotes de blindagem avançados, como o Contact 1 e o NIS, uma blindagem reativa explosiva, aos Leopard 1A5. No entanto, esses sistemas de blindagem foram originalmente projetados para o T-64 e suas variantes, que apresentam um formato de chassi diferente. Isso exigiu que os engenheiros ucranianos redesenhassem a disposição da blindagem reativa. A solução envolveu a colocação estratégica de blocos de blindagem nas áreas mais vulneráveis dos tanques. O Contact 1, desenvolvido na União Soviética, consiste em caixas preenchidas com explosivos que detonam ao serem atingidas, redirecionando a energia explosiva para longe do tanque, minimizando danos. Esse sistema pode reduzir a capacidade de penetração de foguetes antitanque em até 92% e de projéteis HIT em 52%. Embora esses números possam estar desatualizados, a estrutura das munições não mudou significativamente. No entanto, a verdadeira inovação ucraniana foi tática. Em vez de usar o Leopard 1A5 como um tanque de batalha principal, como era sua função original, ele foi transformado em um sistema de armas de precisão de médio alcance. O 58º Batalhão de Reparos e Restauração descreve o Leopard 1A5V como um tanque sniper móvel, destacando que uma tripulação bem treinada pode disparar até 10 tiros por minuto, superando os disparos de seus adversários russos. Isso permite que o tanque aguarde pacientemente até que um alvo seja identificado, mova-se rapidamente para a posição de tiro e ataque, antes de recuar rapidamente. Mas com essa tática, surge uma dúvida crucial. Os ucranianos conseguirão manter essa vantagem tática em um cenário cada vez mais imprevisível? Com a pressão crescente e os desafios do campo de batalha, a resistência desse modelo adaptado será suficiente para enfrentar as forças opostas? A tensão aumenta, e o futuro dos Leopard 1A5 na Ucrânia está em jogo. A história dos tanques Leopard 1A5 da Ucrânia é uma verdadeira reviravolta no campo de batalha moderno. Inicialmente considerados relíquias da Guerra Fria, esses tanques passaram por uma transformação surpreendente.
Ao invés de serem apenas veículos de combate, agora atuam como plataformas de sniper, caçadores de drones e até mesmo sistemas experimentais de defesa aérea. O que aconteceu para que esses tanques, com mais de 60 anos de idade, se tornassem tão eficazes? Quando a Alemanha decidiu exportar 178 desses tanques para a Ucrânia em 2023, ninguém esperava que eles se tornariam armas tão versáteis. Retirados de serviço há anos, os Leopard 1 estavam em um limbo legal até que um esforço conjunto da Alemanha, Dinamarca e Países Baixos os trouxe de volta ao combate. Após meses de espera, os tanques finalmente chegaram em setembro de 2024 e, contra todas as expectativas, começaram a superar as forças russas, apresentando uma taxa de sobrevivência impressionante de 87%. Como isso foi possível? Os engenheiros ucranianos não apenas restauraram esses tanques, mas os adaptaram para um novo tipo de guerra, utilizando armaduras reativas como Contact 1 e NIS. Essas modificações foram pensadas para proteger os tanques de ataques modernos, como os drones que se tornaram uma ameaça constante. Um dos Leopard 1A5 sobreviveu a impressionantes 11 ataques aéreos, mostrando que a inovação ucraniana estava no caminho certo. Além das melhorias na armadura, a tática de uso dos Leopard 1A5 também mudou radicalmente. Ao invés de serem utilizados como tanques de batalha convencionais, foram transformados em sistemas de armas de precisão. O 58º Batalhão de Reparação e Restauração descreveu o Leopard 1A5V como um tanque sniper móvel, capaz de disparar até 10 projéteis por minuto, superando a cadência de fogo dos tanques russos. Essa estratégia de ataque e retirada tem sido crucial para garantir a sobrevivência das tripulações. Entretanto, a verdadeira questão que se coloca é: será que esses tanques, adaptados de forma tão inovadora, podem realmente mudar o rumo da guerra? Com suas novas capacidades, os Leopard 1A5 não são apenas sobreviventes, mas armas que desafiam as convenções do combate moderno. O que mais a Ucrânia pode surpreender o mundo ao realizar com esses antigos veículos? A resposta está por vir, e o campo de batalha está prestes a se transformar novamente. Os tanques Leopard 1A5 da Ucrânia são muito diferentes dos que a Alemanha enviou. Antigamente considerados relíquias da Guerra Fria, esses veículos foram transformados em máquinas de guerra inovadoras e surpreendentemente eficazes. Não são mais apenas tanques, agora, eles funcionam como plataformas de sniper, caçadores de drones e até mesmo sistemas experimentais de defesa antiaérea. Após anos de combate, esses Franken-tanks têm se mostrado mais resistentes que muitos veículos ocidentais modernos. Em uma virada revolucionária, os Leopard 1As foram adaptados para funções totalmente novas. Em vez de agirem como tanques de combate tradicionais, agora operam como snipers blindados, atacando de longe e evadindo-se rapidamente antes de serem alcançados. Engenheiros ucranianos e a inovação ocidental transformaram um tanque que apenas 9 países possuem, todos fora da Europa Ocidental. Mas como esses veículos de mais de 60 anos estão modificando as normas da guerra moderna? Quando a Alemanha autorizou a exportação de 178 tanques em 2023, nunca imaginou que seriam enviados para o campo de batalha na Ucrânia. O Leopard 1 havia sido aposentado do serviço na Europa no início dos anos 2000, substituído pelo mais eficaz Leopard 2. Esses tanques ficaram em um limbo legal até que os países prometeram enviar pelo menos 100 deles. As entregas começaram em setembro de 2024, mas logo se revelaram superiores ao esperado em confrontos, apresentando taxas de sobrevivência melhores do que muitos dos modernos tanques ocidentais. Dos 103 tanques em operação até agosto de 2025, apenas 21 foram destruídos ou abandonados, uma taxa de sobrevivência de impressionantes 87%. Engenheiros ucranianos não apenas restauraram os tanques, mas os reformularam para lidar com um tipo de guerra para o qual nunca foram projetados. O Leopard 1A5 possui uma blindagem fina de apenas 70 mm na frente, ineficaz contra armamentos mais pesados, mas isso não impediu a precisão mortal que esses tanques foram capazes de alcançar. Em vez de tentar torná-los à prova de balas, a abordagem inovadora foi torná-los à prova de drones e explosivos. Os engenheiros criaram um sistema de armadura que inclui pacotes reativos da era soviética, adaptando-se ao formato específico do Leopard 1.
Um exemplo é o Contact-1, que reduz a capacidade de penetração de projéteis. Além disso, a blindagem improvisada provou sua eficácia ao resistir a múltiplos ataques de drones. Um Leopardo 1A5 sobreviveu a 11 ataques de drones, resistindo ao impacto repetido de explosivos. A transformação tática é ainda mais impressionante. Em vez de atuar como um tanque de batalha principal, o Leopardo 1A5V é agora um sistema de arma de precisão de médio alcance. As tripulações ucranianas utilizam o tanque como uma espécie de sniper móvel, capaz de disparar rapidamente antes que os inimigos possam reagir. Sua arma de 105 mm, embora considerada ultrapassada, tem se mostrado surpreendentemente eficaz com munição moderna. Nesse cenário, onde a falta de blindagem torna as táticas de ataque e fuga mais lógicas, esse tanque pode finalmente ter encontrado seu propósito em um campo de batalha contemporâneo. Mas será que esses veículos conseguirão se manter eficientes diante de um inimigo mais potente? A luta entre tradição e inovação continua. Você já imaginou um tanque com o poder de um franco-atirador, caçando drones e desafiando as regras do combate moderno? Os Leopardo 1A5 da Ucrânia não são mais os velhos tanques da Guerra Fria que muitos pensavam. Eles foram transformados em verdadeiras máquinas de guerra, espertas, ágeis e letais, muito além do que a Alemanha enviou inicialmente. Mas como essas relíquias de 60 anos conseguiram virar o jogo contra forças russas muito mais modernas? Prepare-se para uma história de inovação, resistência e uma reviravolta inesperada no campo de batalha. Antes, esses tanques eram considerados ultrapassados, com armaduras finas que mal protegiam contra munição pesada. Porém, a Ucrânia não se contentou em usá-los do jeito que vieram. Em vez disso, seus engenheiros criaram um Frankenstein bélico, adicionaram armaduras reativas explosivas adaptadas, protegendo contra ataques de drones e munições antitanque. Imagine um tanque que, em vez de resistir a balas, é feito para se defender contra ataques aéreos minúsculos e precisos, com grades que se abrem como capos para barrar pequenos drones suicidas. Um desses Leopardo 1A5 resistiu a pelo menos 10 ataques de drones, sobrevivendo a vários impactos diretos antes de ser finalmente desativado. Isso não é apenas sobrevivência, é uma revolução tática. O segredo está na mobilidade e na estratégia. Com um motor potente, de 830 cavalos, esses tanques aceleram rapidamente, surgem do esconderijo, disparam com precisão e desaparecem antes que a artilharia inimiga possa reagir. É como um predador que ataca à distância e some na névoa da guerra. A blindagem fina, que parecia uma fraqueza, virou uma vantagem para movimentos rápidos em terrenos difíceis, como pântanos e estradas destruídas, onde tanques mais pesados atolariam facilmente. A Ucrânia entendeu que, às vezes, menos é mais, menos blindagem, mais agilidade e inteligência. Mas não foi só a Ucrânia que mexeu nos Leopard 1A5. A Bélgica apostou em um caminho diferente e audacioso, criou uma torre não tripulada para esse tanque. Imagine uma torre leve de alumínio, equipada com um canhão de 105 mm padrão da OTAN, sensores ultramodernos e sistema de recarga automática. Essa inovação reduz a tripulação de 4 para 3 pessoas, eliminando a necessidade de um carregador, uma mudança que lembra os tanques soviéticos que os ucranianos já conhecem. Além disso, esse canhão pode disparar mísseis guiados a laser, ampliando o alcance e a letalidade do tanque, transformando-o em um caçador silencioso e mortal. Essa torre mais leve reduz o peso do tanque em cerca de 5 toneladas, o equivalente a 1/8 do peso total. Isso diminui o desgaste do chassi antigo, que é um dos maiores desafios para a manutenção. Ao mesmo tempo, o sistema de controle de armas é avançado, com dispensadores de fumaça e sensores que detectam disparos inimigos, aumentando a consciência do campo de batalha e a chance de sobrevivência da tripulação. Mas que impacto isso tem no campo de batalha? Será que essa mistura de tecnologia antiga e inovação moderna pode realmente mudar o rumo da guerra? Como esses tanques, que já foram considerados obsoletos, conseguem hoje desafiar tanques modernos, drones e artilharia pesada? A história dos Leopard 1A5 na Ucrânia está longe de terminar, e as próximas revelações podem virar tudo de cabeça para baixo. Você está preparado para descobrir o que vem a seguir?
Os tanques Leopard 1A5 da Ucrânia não são mais o que eram quando foram enviados pela Alemanha. Originalmente considerados relíquias da Guerra Fria, esses veículos foram reinventados de maneira surpreendente e eficaz. O que começou como um tanque convencional agora se transformou em plataformas de atiradores, caçadores de drones e até sistemas experimentais de defesa antiaérea, desafiando todas as expectativas. No início de 2023, a Alemanha decidiu exportar 178 desses tanques, que estavam aposentados desde os anos 2000. Desde então, eles passaram por uma metamorfose impressionante, com engenheiros ucranianos aplicando inovações ocidentais para modernizá-los e adaptá-los para o combate atual. A necessidade de sobrevivência em um campo de batalha repleto de novas ameaças levou os engenheiros a repensar completamente estratégias de proteção. Ao invés de focar na armadura tradicional, que apresentava sérias limitações, optou-se por uma abordagem inovadora, transformá-los em estruturas à prova de drones. Utilizando sistemas de armadura reativa e integração de recursos tecnológicos, esses tanques começaram a operar de maneira surpreendente. Assim, a ideia de um tanque convencional foi revogada em favor de um tanque atirador, que pode acertar alvos a distâncias que os tradicionais não conseguiriam. Essa incrível transformação não é só sobre novos equipamentos, é uma mudança de tática. Os Leopard 1A5 agora funcionam como caçadores furtivos, sempre em movimento, esperando o momento certo de atacar, aproximando-se rapidamente dentro de uma faixa ideal. Eles disparam e se retiram antes que o inimigo tenha chance de reagir. Mas quem diria que esses tanques, considerados obsoletos, se tornaram os astros da batalha moderna? A evolução mais estranha do programa Leopard possui outra faceta, a conversão dos chassis dos tanques em plataformas antiaéreas dedicadas. Imagina essa transformação. É como pegar a essência de um veículo de combate e direcioná-lo para um novo propósito no campo de batalha. Com um sistema de canhão automático de 35 mm, onde se encontram características avançadas para detectar e responder a ameaças aéreas, a Ucrânia pode transformar o que parecia ser o fim da linha para esses tanques em uma nova era de combate. A história não para por aí. Essa adaptação poderá ser a chave para determinar se designs mais antigos, como o Leopard 1, ainda possuem um lugar na guerra moderna ou se estão tentando resistir ao tempo. O que mais a Ucrânia pode fazer com esses tanques reinventados? Prepare-se, porque a batalha pela modernização está apenas começando. Os tanques Leopard 1A5 da Ucrânia não são mais o que a Alemanha enviou. Antigamente considerados relíquias ultrapassadas da Guerra Fria, agora foram transformados em máquinas estranhas e surpreendentemente eficazes. Esses tanques não são apenas veículos de combate, tornaram-se plataformas de snipers, caçadores de drones e até sistemas experimentais de defesa aérea, adaptados de maneiras que nenhuma outra força armada havia tentado antes. Após anos de combate, esses tanques Frankenstein estão se saindo melhor do que muitos veículos modernos ocidentais. Mas o que aconteceu para que esses tanques antigos se tornassem tão inovadores? A transformação radical dos Leopard 1A5 ucranianos os afastou do conceito tradicional de combate. Eles agora funcionam como snipers blindados, capazes de atingir alvos a distâncias maiores do que a visibilidade normal dos tanques. Na verdade, engenheiros ucranianos e inovações ocidentais atualizaram um modelo de tanque que apenas 9 países possuem atualmente, e nenhum deles está na Europa Ocidental. Quando a Alemanha autorizou a exportação desses 178 tanques no início de 2023, estava essencialmente esvaziando seus depósitos. O Leopard 1 havia sido retirado do serviço ativo na Europa no início dos anos 2000, sendo substituído pelo mais moderno Leopard 2. No entanto, meses após a entrega dos primeiros lotes, os Leopard 1 começaram a superar consistentemente as expectativas no combate contra as forças russas, apresentando perdas muito menores do que o previsto. Dos 103 tanques em serviço até agosto de 2025, apenas 21 foram atingidos, destruídos ou abandonados, resultando em uma taxa de sobrevivência impressionante de cerca de 87%. O sucesso dos Leopard 1A5 não se deve apenas à sua resistência, mas também ao que os engenheiros ucranianos fizeram após a entrega. Em vez de simplesmente enviar os tanques para o combate, eles foram modernizados para se adaptarem a um tipo de guerra para o qual nunca foram projetados.
A armadura do Leopard 1A5, que possui apenas 70 mm de espessura na frente, pode ter sido uma fraqueza em tempos modernos, mas os engenheiros ucranianos encontraram maneiras de torná-los mais resistentes, integrando pacotes de armaduras avançadas. Essas modificações incluíram a instalação de armaduras reativas explosivas, como o Contact-1, que pode reduzir a capacidade de penetração de mísseis antitanque. Além disso, foram desenvolvidos sistemas de proteção contra drones, como grades que se desdobram sobre a torre, capazes de capturar drones antes que eles possam causar danos. Um Leopard 1A5, por exemplo, sobreviveu a pelo menos 11 ataques de drones, mostrando a eficácia dessas inovações. E agora, a transformação mais intrigante, a conversão do chassis do tanque em plataformas dedicadas de defesa aérea. O sistema de defesa aérea Skyranger 35, desenvolvido pela Rheinmetall, conta com um canhão automático de 35 mm em uma torre não tripulada e pode carregar até 252 projéteis. Com um alcance efetivo de até 2,5 milhas contra alvos aéreos, essa modificação surge como uma resposta à necessidade urgente da Ucrânia por defesa aérea móvel contra enxames de drones russos. Mas será que essa evolução é suficiente para garantir a sobrevivência desses tanques em um campo de batalha em constante mudança? A resposta pode estar na capacidade de adaptação e na combinação de sistemas de defesa que os engenheiros ucranianos implementaram. O que pode ser o futuro dos Leopard 1A5 ainda é uma incógnita, mas as inovações que eles incorporaram podem muito bem redefinir as regras do combate moderno. Com a crescente eficácia dos Leopard 1 e suas adaptações, a pergunta que fica é: será que a Ucrânia encontrou a chave para um novo tipo de guerra? As modificações radicais não apenas revitalizaram um tanque considerado obsoleto, mas também abriram novas possibilidades estratégicas. O que mais esses tanques Frankenstein ainda podem surpreender o mundo? A transformação dos tanques Leopard 1A5 da Ucrânia é um exemplo impressionante de inovação militar. Originalmente considerados como relíquias obsoletas da Guerra Fria, esses tanques foram adaptados para se tornarem verdadeiras plataformas de combate multifuncionais. Eles não são apenas tanques, são plataformas de franco-atiradores, caçadores de drones e até sistemas experimentais de defesa antiaérea. Essa metamorfose surpreendente os tornou mais eficazes do que muitos veículos modernos ocidentais, desafiando as expectativas em um campo de batalha que exige versatilidade e eficácia. Quando a Alemanha aprovou a exportação de 178 desses tanques em 2023, ninguém esperava que eles se tornassem protagonistas em um conflito tão intenso. Desde que foram introduzidos, os Leopard 1A5 têm se destacado, com uma taxa de sobrevivência de aproximadamente 87%, superando muitos tanques modernos em condições similares. A chave para esse sucesso reside nas modificações que os engenheiros ucranianos implementaram após a entrega. Em vez de simplesmente usar os tanques como estavam, eles foram profundamente modernizados para uma guerra para a qual não foram originalmente projetados. Os Leopard 1A5, com armadura fina e limitada, precisavam de uma nova abordagem de proteção. Em vez de torná-los mais pesados, os especialistas ucranianos focaram em torná-los resistentes a drones, integrando pacotes de armadura reativa explosiva. Essa armadura, projetada para tanques soviéticos, foi reposicionada estrategicamente para maximizar a eficácia de proteção. O resultado? Tanques que conseguiram sobreviver a múltiplos ataques de drones. Um feito notável em um cenário de combate moderno. Além das modificações de armadura, a introdução do sistema de controle de fogo MS-18 foi crucial. Esse sistema, emprestado dos tanques Leopard 2 mais avançados, proporcionou capacidades de visão noturna, permitindo que os Leopard 1A5 identificassem e eliminassem alvos antes de serem detectados. Essa capacidade de ataque preventivo é vital em um campo de batalha onde a proteção aérea é escassa, colocando os tanques em uma posição estratégica. Mas as modificações não param por aí. Os tanques Leopard 1A5 são muito mais fáceis de manter em comparação com seus equivalentes mais modernos. Isso significa que as equipes ucranianas podem realizar reparos e manutenções próximas à linha de frente, um fator crítico em um ambiente de guerra onde o tempo é essencial. Enquanto isso, os Leopard 2,
com suas complexidades e necessidades de ferramentas especializadas, frequentemente necessitam de transporte para oficinas distantes, o que limita sua eficácia em situações de combate rápido. À medida que os tanques Leopard 1A5 continuam a desafiar as expectativas e a redefinir os padrões de combate, surge uma pergunta intrigante: como uma relíquia da Guerra Fria se tornou um símbolo de inovação e resistência na Ucrânia? O que mais pode ser revelado quando olhamos mais de perto para essas adaptações brilhantes? Prepare-se para descobrir os segredos por trás do sucesso desses tanques, que estão mudando as regras do jogo e desafiando a lógica convencional da guerra moderna. Até agora, falamos sobre como o Leopard 1A5 da Ucrânia se tornou uma arma inesperada na guerra. Mas o que acontece quando colocamos esses tanques lado a lado com outras máquinas de guerra ocidentais? Surpreendentemente, o Leopard 1, um tanque considerado obsoleto por muitos, hoje é o tanque ocidental mais numeroso em combate na Ucrânia. Com cerca de 100 unidades em ação, ele supera em número muito maior os Leopards 2, que somam apenas cerca de 80 modelos variados, do 2A4 ao 2A6. Parece pouco, e ainda pior, uma parte significativa precisa sair da linha de frente para manutenção, diminuindo ainda mais sua eficácia. E como se isso não fosse suficiente, os tanques americanos Abras enfrentam problemas ainda maiores. Das 31 unidades entregues aos ucranianos, 27 já foram perdidas. Manutenção complexa, abastecimento complicado e ausência de sistemas para defesa contra drones os tornam menos úteis frente ao campo de batalha atual. Essa dura realidade revela por que o Leopard 1, com seu design mais simples, leve e fácil de manter, tem sido a joia inesperada nesse conflito. Países como Alemanha, Polônia e Itália aparecem como fornecedores, enviando tanques retirados de seus arsenais antigos, tão antigos que já estavam sendo descartados. Mas qual é o segredo desse sucesso, escondido por trás dessa máquina que muitos chamavam de relíquia da Guerra Fria? Tudo é uma questão de repensar o papel do tanque no combate moderno. Tanques modernos focam na proteção máxima, armamento poderoso e alta tecnologia. Porém, esse modelo falha diante dos enxames de drones barulhentos, ágeis e letais que atacam do ar. Algo que muda completamente as regras do jogo. Agora, mais vale ser leve, ágil e econômico, capaz de se esconder em trincheiras e atuar quase como uma artilharia móvel, não um supertanque blindado que avança imponente no campo. Apesar de seu canhão ser menor, o Leopard 1 equipado com mísseis precisos, lasers, visão térmica e outros sistemas modernos é duplamente mortal. Um único tiro certeiro pode inutilizar um veículo blindado inimigo, mesmo que ele tenha sido feito há décadas. Essa combinação inovadora que mistura o antigo com a tecnologia de ponta cria uma revolução silenciosa na guerra de tanques. Afinal, o que pesa mais, blindagem espessa ou agilidade e inteligência de ataque? A resposta está nas planícies da Ucrânia, onde o inesperado é a única certeza. Agora, considere isso, a filosofia tradicional de projetar tanques foi varrida pelo vento. O que o futuro reserva para essas máquinas que parecem saídas de outro tempo? E mais, como as limitações do peso das novas armaduras reativas podem mudar todo o jogo? O próximo capítulo revela exatamente isso, o preço da modernidade e os limites que ainda ameaçam os improváveis campeões Leopards 1A5. Você está preparado para descobrir como essa história está longe de terminar? A história dos tanques Leopard 1A5 da Ucrânia é surpreendente. Esses veículos, antes considerados relíquias obsoletas da Guerra Fria, passaram por transformações que os tornaram eficazes em um campo de batalha moderno. Eles não são apenas tanques, agora atuam como plataformas de snipers, caçadores de drones e até sistemas antiaéreos experimentais. Como isso se tornou possível? Esses tanques antigos foram adaptados para sobreviver em um contexto de guerra que nunca imaginaram enfrentar. Com uma taxa de sobrevivência de aproximadamente 87%, os Leopard 1A5 se destacaram em combate, superando as expectativas ao enfrentar forças russas. Enquanto muitos veículos ocidentais modernos sofrem pesadas perdas, as modificações feitas na Ucrânia trouxeram à tona um novo paradigma de guerra blindada. Os engenheiros ucranianos não apenas modernizaram os Leopard 1A5, mas redefiniram o conceito de combate.
As armaduras reativas, projetadas para outros tanques, foram ajustadas para maximizar a proteção contra drones e explosivos, criando uma nova forma de defesa. A inovação mais notável, no entanto, não está apenas nas modificações físicas, mas na estratégia de uso. Transformando o Leopard em um tanque sniper móvel, as tropas ucranianas puderam atacar de maneira precisa, disparando rapidamente e fugindo antes de serem detectadas. Essa abordagem tática é um reflexo das limitações enfrentadas pelos tanques, que, embora eficazes, carecem de blindagem robusta contra ataques aéreos e de artilharia. Entretanto, nem tudo são flores. As modificações adicionaram peso e complexidade, dificultando a mobilidade original do Leopard. Além disso, a manutenção constante se torna um desafio, especialmente em cenários urbanos. Essa luta constante entre inovação e limitação é o que torna a história dos Leopard 1A5 tão fascinante. Por que a Ucrânia, com suas adaptações, conseguiu resistir a um conflito que muitos previam que duraria apenas algumas semanas? Será que os Leopard 1A5 estão moldando o futuro da guerra blindada ou são apenas uma resposta única a circunstâncias extraordinárias? O que está em jogo é mais do que uma batalha, é a redefinição de estratégias e a resiliência de uma nação. E no meio disso tudo, os tanques, reformulados e reimaginados, tornaram-se símbolos da luta pela sobrevivência em um mundo em constante mudança. Ao olharmos para essa história, uma pergunta inquietante surge: até onde um tanque pode ser transformado antes de deixar de ser o que era? As respostas podem surpreender e desafiar tudo o que sabemos sobre a guerra moderna.